Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula de eletrostática. Nessa videoaula eu quero tratar com vocês mais dois temas, mais dois tópicos muito importantes da eletrostática, que é o trabalho realizado pela força elétrica para tirar uma carga e levar essa carga para um outro ponto. E eu quero falar também com vocês a respeito da superfície equipotencial, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, então vamos dar continuidade às nossas aulas de eletrostática, né? Nessa videoaula, como eu falei, eu quero falar com vocês a respeito do trabalho, da força elétrica e superfície equipotencial. Mas algo extremamente importante que a gente precisa fazer e que a gente precisa relembrar é a própria ideia de força conservativa. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a força elétrica, a força peso e a força elástica são exemplos do que nós chamamos de forças conservativas. Tá? O que nós consideramos como sendo forças conservativas? Forças conservativas são aqueles tipos de força quando o trabalho não depende da trajetória. Ou seja, independente do caminho que vai ser seguido pela partícula para ir de um ponto a outro, o trabalho ele vai ser sempre o mesmo. O trabalho realizado por essa força conservativa, ele vai ser sempre o mesmo. Então vamos levar em consideração aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, tá? Eu tenho aqui um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. O ponto A e o ponto B estão separados por uma altura h, e eu vou levar em consideração que uma determinada partícula vai sair desse ponto A e vai caminhar para esse ponto B. Beleza? Então, ou seja, essa partícula ela pode caminhar em linha reta. Ela pode caminhar em linha reta. Beleza? Ela pode caminhar fazendo curva. Ou essa partícula ela pode ficar dando voltinhas e vir para o ponto B. Beleza? Desmond, por que você está fazendo isso? Eu quero que você entenda o seguinte, que independente do quanto essa partícula vai andar para sair do ponto A e chegar no ponto B, o trabalho ele vai ser sempre o mesmo. Ou seja, o trabalho ele independe da trajetória seguida pela partícula. Então, quando a gente quer determinar o trabalho realizado por qualquer força conservativa, o trabalho ele simplesmente depende da posição inicial e da posição final. Então, se esse cara vai vir em linha reta, se ele vai fazer uma curva ou se ele vai ficar dando voltinhas até chegar no ponto B, para mim tanto faz. Tá? A única coisa que importa para mim é o ponto inicial e o ponto final. Então, em função disso, a gente vai estudar o nosso trabalho da força elétrica. E só lembrando, nós temos aqui, por exemplo, 3 exemplos de forças conservativas. A força elétrica, que é o que nós vamos tratar, ela é uma força conservativa, assim como a força peso e a força elástica. Ou seja, o trabalho realizado por essas 3 forças, eles dependem simplesmente do início e do fim do movimento. O que acontece entre o início e o fim, para mim pouco importa. Belezinha? Pessoal, então vamos entender aqui, né, o que acontece no trabalho da força elétrica, o que é o trabalho da força elétrica. Como a gente viu, a força elétrica ela é uma força puramente conservativa. Isso significa dizer que o trabalho realizado por essa força depende simplesmente do ponto de partida e do ponto de chegada, ou seja, independe da trajetória seguida pela partícula. E para a gente entender isso melhor, eu vou considerar aqui a seguinte situação. Eu vou considerar aqui 2 pontos, né? Então, vou considerar aqui um ponto A, que apresenta um potencial elétrico VA, e aqui eu vou ter um ponto B, que vai apresentar um potencial elétrico VB. Beleza? Se eu colocar uma partícula nesse ponto A, o que vai acontecer? Essa partícula ela vai caminhar na direção do ponto B. Ela pode fazer isso em linha reta ou ela pode fazer isso zigue-zagueando, pode fazer isso por meio de uma curva. Beleza? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que se eu pegar uma determinada carga de prova Qzinho e colocar essa carga de prova próximo ou no ponto A, que apresenta um potencial elétrico VA, essa carga de prova ela vai ser transportada de VA
até VB. Beleza? Se essa carga de prova for positiva e aqui no meu ponto A eu tiver, por exemplo, uma carga elétrica positiva, que está gerando esse potencial VA, o que vai acontecer? Essa carga de prova ela vai ser repelida e ela vai caminhar então de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial, que pode estar onde? No meu ponto B. Beleza? Então essa carga de prova ela vai ser então transportada do ponto A para o ponto B. Beleza? Por que ela vai ser transportada? Porque ela vai ser repelida. Vai surgir uma força elétrica de repulsão, por exemplo, e ela vai caminhar da região de maior potencial para a região de menor potencial. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender é o seguinte: lá na mecânica, quando nós estudamos mecânica lá no primeiro ano, nós vimos que o trabalho realizado pelas forças conservativas, ele é sempre dado pela diferença entre a energia potencial no início e a energia potencial no fim. Então, ou seja, quando eu pego essa carga de prova Qzinho e coloco ela próxima desse ponto A, ela possui aqui associada a esse ponto uma determinada energia potencial. Beleza? E à medida que ela se afasta dessa carga, desse ponto A, desse potencial VA, o que acontece com essa energia potencial? Ela vai mudando, ela vai diminuindo até chegar no ponto B. Certo? Quando ela chegar no ponto B, ela tem uma outra energia potencial que está associada à posição que ela está ocupando aqui próximo ao ponto B. Beleza? Então, ou seja, o trabalho da força conservativa para levar essa carga de prova desse ponto próximo ao ponto A até a esse ponto próximo ao ponto B vai ser dado pela diferença da energia potencial que ela possui próxima ao ponto A, que é a energia potencial inicial, menos a energia potencial final que ela apresenta próxima a esse ponto B. Certinho? Matematicamente, o que isso significa? Significa dizer o seguinte, que esse trabalho é igual a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Certo? Ou seja, o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, que o trabalho dessa força é a energia potencial em A menos a energia potencial em B. Pessoal, e só lembrando aqui, né? O que é o potencial em A e o que é o potencial em B? Esse potencial ele pode ser dado pela relação V, que é igual a EP, sobre Q. Certo? Se eu isolar esse EP, que é a minha energia potencial, eu vou ter o seguinte, que EP, que é a minha energia potencial, é igual a Q vezes V. Certo? Então, ou seja, eu posso dizer o seguinte, que o trabalho realizado pela força elétrica para levar essa carga do potencial A, do ponto A, ao ponto B, o trabalho para levar a força de A para B é a energia potencial em A menos a energia potencial em B. Então, esse trabalho para levar a força, a carga elétrica de A para B, pode ser dado pela relação Q, que é a carga que vai ser transportada, vezes VA, que é o potencial em A, menos Q vezes VB. Certo? Colocando o Q em evidência, eu posso dizer o seguinte, que o trabalho de AB, o trabalho para levar a carga de A até B, é igual a Q, que multiplica VA menos VB. Ou seja, o trabalho de AB, deixa eu arrumar isso aqui, o trabalho para levar a carga do ponto A ao ponto B é igual a Q vezes U de AB, ou seja, a diferença de potencial. Essa equação é a equação que a gente vai utilizar para determinar o trabalho realizado pela força elétrica para levar a carga de um ponto A um ponto B, onde nós temos um potencial VA e um potencial VB. Belezinha? Pessoal, um outro assunto extremamente importante que a gente não pode deixar de falar
é o que nós chamamos de superfície equipotencial. O que nós definimos como sendo uma superfície equipotencial? Nós vamos chamar de superfície equipotencial quando todos os pontos do meio estão no mesmo potencial elétrico. Isso é o que nós chamamos de superfície equipotencial, tá? Quando todos os pontos estiverem no mesmo potencial elétrico. Mas para isso a gente precisa entender quais são esses pontos. Onde estão essas superfícies? Então a gente precisa entender uma coisa, que essas superfícies equipotenciais, elas são cortadas normalmente pelas linhas de força. O que isso significa dizer? Significa dizer que elas vão ser sempre cortadas formando um ângulo de 90 graus pelas linhas de força. Então aqui eu tenho um exemplo que mostra isso, tá? Aqui eu tenho duas partículas, uma positiva e uma negativa. E aqui eu tenho as linhas de campo dessas partículas, tá? Então eu tenho aqui as linhas de campo da partícula positiva e aqui eu tenho as linhas de campo da partícula negativa, tá? Como nós já estudamos anteriormente, as linhas de campo elétrico da partícula positiva, elas sempre saem da partícula, né? São sempre apontadas para fora, elas estão sempre saindo da partícula positiva, e as linhas de campo da partícula negativa, elas estão sempre chegando na partícula negativa. As superfícies equipotenciais são essas linhas que cortam essas linhas de campo, beleza? Então eu tenho aqui uma primeira linha, uma primeira superfície equipotencial, e aqui eu tenho uma segunda superfície equipotencial. Como eu tenho aqui uma carga elétrica pontiforme, essas superfícies equipotenciais, elas são sempre o quê? Concêntricas à carga. Ou seja, elas vão estar sempre ao redor da carga, elas vão estar sempre formando uma superfície esférica em relação à carga. Tá? E a carga elétrica ela vai estar sempre no centro. Tá? Então, as superfícies elas são sempre concêntricas à carga. Então, eu tenho aqui a minha partícula positiva e aqui eu vou ter as minhas superfícies equipotenciais. E o principal, sempre vai formar um ângulo de 90 graus entre a superfície e as linhas de força, tanto na carga positiva quanto na carga negativa. Beleza? Vou sempre formar esse ângulo de 90 graus. Aí você, como é uma pessoa muito esperta, você chega perto de mim e me pergunta, essa superfície equipotencial, elas sempre vão estar ao redor de cargas elétricas pontiformes? Não. Essa superfície equipotencial, ela pode estar ao redor de qualquer linha de campo. Você precisa entender o seguinte, que essa superfície equipotencial sempre vai cortar as linhas de campo formando um ângulo de 90 graus. Então, se eu tiver, por exemplo, um campo elétrico uniforme, que é formado por placas positivas e negativas, certo? Quando a gente tem um campo elétrico uniforme, significa dizer que aqui eu tenho uma placa positiva e aqui eu tenho uma placa negativa. As linhas de campo elas vão sair da placa positiva e vão caminhar em direção à placa negativa, certo? O que vai dizer que esse campo elétrico é um campo elétrico uniforme é dizer que as linhas são paralelas e igualmente espaçadas. Beleza? Então eu tenho aqui as minhas linhas de campo elétrico. Onde que vai estar a minha superfície equipotencial? As minhas superfícies equipotenciais elas vão estar sempre cortando essas linhas de campo, formando um ângulo de 90 graus. Então aqui eu tenho representado as minhas superfícies equipotenciais, que eu vou fazer de vermelho aqui para ficar claro para vocês. Então eu tenho aqui a minha superfície equipotencial E, e aqui eu tenho a minha superfície equipotencial F, sempre formando um ângulo de 90 graus entre a linha e a superfície. Beleza? Tá? Você não pode esquecer disso. Pessoal, e uma outra coisa que é extremamente importante, que está relacionado à superfície equipotencial, é que você precisa entender uma coisa. É que o potencial elétrico ele vai sempre decrescer com o sentido da linha de força. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, aqui eu tenho uma partícula positiva, certo? Tem uma carga pontiforme positiva.
as minhas linhas de campo elas estão saindo dessa partícula e aqui eu tenho as minhas superfícies equipotenciais, certo? Aqui eu tenho dois pontos. Eu tenho o ponto A, que está na minha superfície equipotencial mais interna, e aqui eu tenho o meu ponto B, que está numa superfície equipotencial mais externa. Então você precisa entender uma coisa, que o potencial de A é maior que o potencial de B. Beleza? Como o ponto A está mais próximo da carga positiva, então o potencial em A é maior do que o potencial em B. Então, quanto mais afastado eu estiver da minha carga positiva, maior é o meu potencial. Se eu tiver uma carga negativa, eu vou continuar tendo as minhas superfícies equipotenciais concêntricas a essa carga. Então, eu tenho aqui uma carga elétrica pontiforme negativa. Aqui eu tenho as linhas de força chegando nessa carga negativa. E aqui eu tenho as minhas superfícies equipotenciais, certo? E aqui eu tenho os pontos C e D. Como a minha carga elétrica agora é negativa, então, quanto mais próximo eu tiver da carga negativa, menor é o potencial elétrico. E quanto mais afastado eu estiver da carga negativa, maior é o meu potencial elétrico. Então, aqui eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que o meu potencial em D é maior que o meu potencial em C, porque ele está mais afastado da carga negativa. Se ele está mais afastado da carga negativa, ele tende a estar mais próximo de uma possível carga positiva. Beleza? Então, ou seja, o potencial em A é maior do que o potencial em B, porque ele está mais próximo da carga positiva. O potencial em D é maior do que o meu potencial em C, porque ele está mais afastado da minha carga negativa. Beleza? E eu posso ter essa mesma relação para um campo elétrico uniforme. Beleza? Lembrando, se as minhas linhas de campo estão indo da esquerda para a direita, é porque aqui eu tenho uma placa positiva e aqui eu tenho uma placa negativa. Quanto mais próximo do positivo, maior é o potencial elétrico. Então eu posso dizer aqui o seguinte, que o meu potencial em E é maior do que o meu potencial em F. Beleza? Não esqueça dessas regrinhas. Pessoal, para a gente finalizar então essa videoaula, eu quero falar com vocês a respeito de uma relação existente entre o campo elétrico uniforme e as superfícies equipotenciais que estejam nesse campo elétrico uniforme. Então, para isso, o que eu vou considerar? Eu vou considerar aqui, então, um campo elétrico uniforme, né? E vou considerar, nesse campo elétrico uniforme, duas superfícies equipotenciais. Uma superfície equipotencial VA e uma superfície equipotencial VB, separadas por uma determinada distância D. O que vai acontecer? Eu vou pegar uma determinada carga de prova e vou colocar essa carga de prova na minha superfície equipotencial VA. O que vai acontecer? As cargas elétricas, elas tendem sempre a caminhar do maior potencial para o menor potencial. Então, como a minha superfície equipotencial VA está mais próximo da minha placa positiva, então o potencial elétrico dela é maior do que o meu potencial elétrico da minha superfície VB. Então, se eu colocar uma carga de prova Qzinho nessa superfície VA, o que vai acontecer? Essa carga ela vai ser transportada até a minha superfície VB. Beleza? Então, ou seja, essa carga elétrica ela vai caminhar de VA até VB. O que faz com que essa carga elétrica vá de VA para VB? A força elétrica. Então, essa força elétrica ela vai executar um trabalho tirando essa carga elétrica de VA, da região de maior potencial, e levando ela para VB, que é uma região com menor potencial. Então, com base nisso, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer uma relação matemática que relaciona essa diferença de potencial existente entre as duas superfícies e o campo elétrico uniforme. Beleza?
Para a gente fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou levar em consideração as equações que nós já estudamos anteriormente. Então, por exemplo, o trabalho da força elétrica para levar uma carga elétrica de VA até VB é dado pela relação que eu demonstrei anteriormente, ou seja, o trabalho de AB é igual à carga que vai ser transportada vezes essa diferença de potencial, VA menos VB. Ou seja, esse trabalho AB, ele nada mais é do que Q que multiplica U de AB. Lembrando que esse AB é o trabalho que eu vou ter para levar a carga de VA até VB. E esse U de AB é a diferença de potencial entre os pontos A e o ponto B. Então essa aqui é a nossa primeira equação que a gente vai utilizar. Agora uma outra equação que nós utilizamos é a mesma equação do trabalho. Então, ou seja, o trabalho realizado pela força para levar essa carga de VA a VB, ele também pode ser escrito como sendo a força, que nesse caso aqui é a força elétrica, vezes a distância entre essas duas superfícies equipotenciais, VA e VB. Beleza? Levando em consideração que a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido, então nós temos o ângulo de 0 graus. Cosseno de 0 é 1, então não vou nem representar. Eu vou chamar isso aqui, então, de equação 2. Beleza? Se eu igualar essas duas equações, já que eu estou falando de trabalho, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, que o trabalho de AB, esse primeiro trabalho AB, é igual ao meu segundo trabalho AB. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, que Q vezes U de AB é igual a F vezes D. Só que nós sabemos o que é F. Nos nossos estudos de campo elétrico uniforme, nós definimos esse valor de F. Nós vimos, claro, que o campo elétrico ele é dado pela relação, pela razão entre a força elétrica e a carga de prova. Então, essa força elétrica F, ela nada mais é do que o produto do campo elétrico pela carga de prova. O que eu vou fazer? Eu vou substituir, então, esse F nessa equação. Então, vai ficar Q, que multiplica U de AB, que é igual a F. O que é o F? E vezes Q. Então, vai ficar E vezes Q vezes D. O que eu posso fazer com esse Q? Posso cortar esse Q. Então, ou seja, eu posso dizer o seguinte, que a diferença de potencial entre os pontos A e B num campo elétrico uniforme é igual ao campo elétrico vezes a distância entre as superfícies equipotenciais. Então, com essa equação aqui, nós vamos resolver os problemas que relacionam a diferença de potencial entre essas superfícies equipotenciais dentro de um campo elétrico uniforme. Então, o U representa a diferença de potencial entre essas superfícies, o E representa o campo elétrico uniforme e o D representa a distância entre essas superfícies. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula, onde nós tratamos sobre o trabalho realizado pela força elétrica e as superfícies equipotenciais. Espero que tenha ficado claro para todos, né, a ideia de força conservativa, o que acontece quando uma carga é colocada numa região de potencial elétrico, como que acontece esse trabalho realizado pela força elétrica, né? E espero que tenha ficado claro para vocês também a ideia de superfície equipotencial e a própria ideia de campo elétrico uniforme, beleza? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. What you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.